Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós estamos hoje diante de uma festa muito bonita para a igreja. É a solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolo, a festa desses dois grandes santos da igreja. Na realidade, ela aconteceu, essa festa, dia 29, quarta-feira passada. Porém, a igreja transfere para o domingo seguinte a celebração da missa de São Pedro e São Paulo. Por quê? Devido à importância que esses dois apóstolos tiveram para toda a história da igreja. Eu convido então vocês a acompanharem comigo. Vocês vão estranhar que a imagem está diferente. Nós hoje não estamos no estúdio da TV Canal 10 de Fernandópolis, eu peço desculpas, mas eu acredito que a qualidade do som e as nossas reflexões serão como sempre a gente faz. Vão valer a pena, sem dúvida alguma. Então vamos lá começar a nossa meditação à luz daquilo que nos diz o Frei Alberto Maggi. Então, o tema da nossa meditação de hoje é: somos tijolos que constroem a igreja sobre a rocha, que é o Cristo Senhor. O evangelho deste domingo é Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Também muito importante para a história da igreja. Qual é o contexto desse evangelho de hoje? Jesus advertiu os seus discípulos contra o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Uma doutrina religiosa baseada no Deus da lei, do sacrifício, do mérito, do puro e do impuro. Jesus quer que eles entendam que Deus é um Pai que é só amor. Para isso, leva-os ao extremo norte do país, inclusive em terra pagã, até Cesareia de Filipe, cidade em construção, onde existe uma das 3 nascentes do Rio Jordão, e, sobretudo, onde havia um grande abismo, uma caverna, que se acreditava ser a entrada para o reino dos mortos naquela época. Então vamos começar lendo os versículos 13 a 14 do capítulo 16 de Mateus. Nós hoje, então, vamos refletir Mateus capítulo 16, melhor dizendo, versículos de 13 a 19. Os versículos de 13 a 14 dizem o seguinte: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Pois bem, aqui, neste lugar onde Jesus se encontra, portanto longe da influência dos fariseus, bem no norte do país, inclusive em terra pagã, Jesus pergunta aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E o evangelista contrapõe o Filho do Homem, que é o homem que tem a condição divina, e os homens que não possuem essa condição divina. Então, o que os homens dizem sobre o homem que tem a condição divina, que sou eu, o Filho do Homem? A resposta é decepcionante. E ela é consequência da confusão que os discípulos têm em mente e da pregação que fizeram. Na verdade, eles falam de todos os personagens do passado, os grandes reformadores. Alguns dizem João Batista, porque se pensava que os mártires ressuscitariam. Outros citam Elias, o famoso profeta que viria antes do Messias. Outros Jeremias ou alguns dos profetas. São respostas que dizem respeito ao passado. As pessoas não entenderam, infelizmente, a novidade de Jesus. São todos personagens que são reformadores de instituições, seja João Batista, Elias e Jeremias. Mas acontece que Jesus não veio para reformar as instituições, mas para eliminá-las. O que se acreditava permitir a comunhão com Deus, para Jesus, por outro lado, é o que a impedia. Vejamos agora os 2 versículos seguintes. Vamos ler agora os versículos 15 e 16 do capítulo 16 de Mateus. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus faz a mesma pergunta aos discípulos. Simão Pedro responde por todos, afirmando que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Finalmente, um dos discípulos, Simão Pedro, compreende que Jesus não é o filho de Davi, mas o Filho de Deus. O filho de Davi é aquele que se assemelha ao famoso rei Davi, que impôs o reino tirando a vida de seus inimigos. O Filho de Deus é aquele que dará a sua vida até pelos seus inimigos. Então, finalmente, Simão Pedro, melhor dizendo,
entende essa realidade, mas veremos que é por pouco tempo. Prosseguindo, vejamos agora o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus o louva. Ele chama Pedro de bem-aventurado. É a bem-aventurança dos puros, daqueles que vêm a Deus. E ele o chama: Tu és Simão, filho de Jonas. Por que filho de Jonas? Quem é Jonas? Porque Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que fez exatamente o contrário do que Deus lhe havia ordenado. Deus havia ordenado que ele pregasse a conversão para Nínive, e Jonas foi para outro lugar. Então, no final, ele se converte. Chamando-o, então, de filho de Jonas, Jesus fotografa Pedro para que as pessoas entendam qual será o seu itinerário. Sempre em oposição a Jesus, aliás. Mas depois Pedro finalmente se converterá. Jesus afirma que foi o Pai quem revelou tudo isso a Pedro. Vamos prosseguir, lendo agora o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hades, aqui no caso, é o inferno, né? E aqui está um versículo muito difícil, mas não tanto pelo conteúdo dele, mas pelas traduções que se fazem deste versículo. Vejamos, está escrito: Eu te digo, tu és Pedro. Pedro é a tradução do termo grego Petros, que indica uma pedra, um tijolo, ou, em qualquer caso, algo adequado para uma construção. E Jesus prossegue: E sobre esta pedra, e o evangelista usa aqui agora o termo Petra, e não mais Petros. Então, e sobre esta Petra, que não é o feminino de Petros, mas significa rocha. É como em português, se eu digo o porto e a porta, não é que seja masculino e o outro feminino. Porto é onde os navios se ancoram e porta é aquele objeto que divide os cômodos de uma casa. Então, é bem diferente. Porto e porta não são sinônimos, apesar de se parecerem. A mesma coisa, Petros. Petros significa uma pedra, um tijolo, algo usado em construção civil, na edificação de uma casa, um edifício, enquanto que Petra significa uma rocha. Então Jesus diz: você é um tijolo, uma pedra, sobre esta rocha que sou eu. Você é um tijolo, uma pedra, sobre esta pedra, esta rocha que sou eu. Ou seja, Pedro é uma espécie de tijolo que está depositado sobre a rocha que é ele. Jesus já havia falado dessa rocha. É aquela onde o homem constrói sua casa e quando vêm os rios, os ventos, ela fica firme, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. A rocha é a fé em Jesus, ou o próprio Jesus. Então, esta distinção é importante entre Petros, que significa tijolo, e pedra, né? A rocha sobre a qual, né, está construída a igreja. Uma vez que finalmente um dos discípulos compreendeu que é o Filho de Deus que comunica a vida, Jesus diz: Eis que tu és o primeiro tijolo com o qual construir, edificarei a minha igreja. Então Pedro é esse tijolo que Cristo vai utilizar para construir a sua igreja. A palavra eclesia, que é traduzida por igreja, significa assembleia dos convocados. A eclesia é a assembleia daqueles que foram convocados, convidados para se reunir, para estarem juntos. Prossegue Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja, sobre essa assembleia convocada por ele. É importante nos atermos aqui ao lugar onde Jesus profere essas palavras. Dissemos que havia uma famosa caverna que se acreditava ser a entrada do reino dos mortos. Pois bem, Jesus diz: eis que as forças da morte nunca terão poder sobre uma comunidade fundada no Deus vivo. A vida sempre será mais forte que a morte. Olha que linda mensagem. No fundo,
Cristo está nos dizendo com essas palavras. Vamos agora então prosseguir para o último versículo do Evangelho deste domingo, versículo 19 do capítulo 16. Jesus conclui dizendo assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, é útil lembrar que reino dos céus em Mateus não significa a vida após a morte, mas a sociedade alternativa que Jesus veio inaugurar. Essas chaves não são como depois se tornaram no imaginário das pessoas, Pedro com as chaves que ele abre e fecha. Não se trata disso. Qual é o significado das chaves? Aquele a quem entregava-se as chaves da cidade, na antiguidade, tornava-se o responsável pela saúde e bem-estar das pessoas dentro da cidade. Este é o significado de ter as chaves. É ser responsável pela saúde e bem-estar das pessoas. Então Jesus usa uma expressão logo em seguida típica dos rabinos: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É a linguagem rabínica usada para indicar, ensinar, interpretar a lei, declarar a doutrina verdadeira ou não. Eram os escribas que tinham as chaves da ciência. Assim, Jesus assegura que uma comunidade que se baseia na fé no Deus vivo e, portanto, coloca o objeto da criação, o bem, o bem-estar do homem, em primeiro lugar, o ensino desta comunidade é confirmado pelo céu. Então, a comunidade que se baseia na fé no Deus vivo, colocando nele todo o seu bem e bem-estar do homem em primeiro lugar, o ensino dessa comunidade é confirmado pelo céu. Ou seja, para que Deus confirme a pregação de uma comunidade, é importante que esta viva o amor de fato, concretamente. Bom, depois dessa ajuda, desse auxílio que nos deu Frei Alberto Madi, eu faço aqui agora uma reflexão minha, pessoal. E, como sempre, eu começo com um epitáfio, ou seja, um pensamento. Desta vez eu extraí esse pensamento de Hebreus, que está no Novo Testamento da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: a fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Vou repetir. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Vamos então à nossa reflexão. Como é oportuno o evangelho escolhido para esta festa de São Pedro e São Paulo? Afinal, os fundamentos da nossa igreja, da nossa fé, não estão fixados em pedras humanas, em fundamentos humanos. Pelo contrário, os nossos fundamentos são o próprio Cristo. Ele é a rocha, ele é a base sobre a qual se constrói a verdadeira igreja, a comunidade daqueles que pregam e vivem o reino de Deus. E Jesus foi sábio ao deixar claro que o fundamento é sempre Deus, não as frágeis figuras humanas. Vejamos o caso de Pedro. Chamado por Jesus, não conseguia, porém, compreender em profundidade quem ele era e qual era a sua missão. Inclusive, mostrava-se disposto, como na última ceia, a não decepcionar Jesus. Ele diz: mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 33. Jesus, no entanto, não se convence com a promessa de Pedro e lhe responde: em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro volta a insistir, sendo ainda mais enfático: ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E os demais discípulos afirmam o mesmo que Pedro. Bem, o final disso tudo já sabemos. Medo, pavor, fuga dos discípulos, negação de Pedro, falta de testemunho por parte dos discípulos, enfim, um caos total. Nem na oração, na vigília, os discípulos conseguiram ser fiéis a Jesus. Tanto que ele diz: não fostes capazes de vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Com Paulo, as coisas não são muito diferentes. Cristo o escolhe por quê? Como ele mesmo disse, este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas, como está lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Portanto, Paulo é um evangelizador dos gentios, daqueles que nem conheciam o Deus de Israel. Porém, quando chegava nas cidades, a tendência de Paulo era sempre buscar a sinagoga dos judeus da localidade. Vamos ver esse trechinho que está em 17, de 1 a 2 de Atos. Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Então esse trecho deixa claro que era um costume de Paulo ir às sinagogas. O resultado dessas pregações em sinagogas era quase sempre decepcionante e frustrante para Paulo. A maioria dos gentios não escutava nem concordava com Paulo, mas tantas vezes o expulsavam da sinagoga e o insultavam com violência. Chegou a um ponto que o próprio Paulo se deu conta que não convinha mais dirigir sua pregação aos judeus, mas somente aos gentios. Diz ele: o vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos gentios, como está em Atos, capítulo 18, versículo 6. Sua estratégia evangelizadora não dera frutos, pois se desviou da missão que Cristo lhe confiara, ou seja, de levar o nome dele aos gentios. Com este, certamente, Paulo obtém mais êxito e os frutos aparecem. Essas 2 colunas da igreja, como são conhecidos, os apóstolos Pedro e Paulo, não foram seres humanos perfeitos e sem pecado. No entanto, ao final, souberam reconhecer que a razão estava com Cristo. Todos nós, atualmente, devemos repensar nossas atitudes, ideias, planos pastorais e evangelização à luz das vidas desses 2 grandes apóstolos. Muito do nosso insucesso se deve ao fato de realizarmos muitas atividades, mas sem a devida espiritualidade. Isso significa que às vezes trabalhamos muito, fazemos muito, mas não com o mesmo Espírito de Cristo, não inspirados e apoiados nele, especialmente em suas atitudes e palavras. Não seria a hora de deixarmos o Cristo e seu Espírito nos guiar? E agora, meus queridos, vamos fazer uma oração após toda essa meditação do Santo Evangelho. E eu tomo essa oração, que é pequena, mas muito bela, da oração da coleta, da missa deste domingo, que é solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Diz a oração da coleta que é a primeira oração que o padre fará na missa deste domingo. Diz esta oração: ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Isso nós os pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Peço novamente desculpas de não termos gravado o programa de hoje nos estúdios da TV Canal 10. Semana que vem retornaremos a ele. E a você, Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo e feliz domingo a todos vocês.